Queremos convidá-lo agora para um momento especial, o momento da meditação da Palavra de Deus, e queremos convidá-lo também para a leitura de um texto bíblico para basearmos a mensagem, para basearmos a nossa reflexão de hoje. Se você puder, abra a sua Bíblia em São Mateus, capítulo 27. E nós estaremos lendo versículos 33 a 35 e ainda dos 50 e 51. Apenas 5 versículos da Palavra de Deus para tomarmos como base para a nossa meditação de hoje. Diz a Palavra de Deus: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, gostaríamos de, nesta manhã, no nosso programa de hoje, meditarmos baseado no tema: o Calvário nos abriu a porta para Deus. Esse texto que nós escolhemos, alguns versículos para fazer a leitura, fala sobre a crucificação de Jesus Cristo. E o texto que quero destacar é o versículo 51. Nos 3 primeiros versículos, vemos que Jesus foi crucificado. No versículo 51, nós vamos observar o final da vida de Jesus ali na cruz, quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Os judeus, eles adoravam a Deus no templo. Durante o deserto, adoravam a Deus no tabernáculo. Depois, agora no templo, já na sua terra, já o templo construído, adoravam a Deus no templo. E o templo consistia de 3 compartimentos. O primeiro compartimento, chamado pátio, onde eram oferecidos os sacrifícios, onde o ofertante, onde aquele que ia sacrificar e adorar a Deus podia entrar. O segundo compartimento era chamado lugar santo. Neste lugar só entrava o sacerdote para oferecer os sacrifícios dos ofertantes. E o terceiro compartimento era chamado Santo dos Santos. Entre o terceiro compartimento e o segundo compartimento existia uma parede chamada véu. Uma parede construída com tecidos, construída com prata, construída com bases de prata, construída com madeira. E é exatamente este véu do qual São Mateus escreve e fala que eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu, aquela parede existia entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse entrar no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote, uma vez durante o ano, para oferecer sacrifício de adoração a Deus, sacrifício anual em favor da nação de Israel. E aí o texto sagrado diz que aquele véu, aquela parede que fazia aquela separação, onde as pessoas não podiam entrar por ocasião da morte de Jesus, da crucificação de Jesus Cristo, partiu em 2 pedaços, em 2 bandas, de alto até embaixo, partiu e ficou agora uma porta aberta, livre, indicando que a morte de Jesus Cristo abriu-nos um caminho para Deus. O lugar santo dos santos, no templo, no lugar de adoração a Deus, era considerado o lugar da presença de Deus, o lugar
onde Deus se manifestava ao sacerdote, onde Deus recebia o sacrifício do povo por meio do sumo sacerdote, melhor dizendo. E então este véu rasgou-se, indicando que agora não há mais separação. Agora não há mais barreira. Se o homem precisa ir à presença de Deus, o homem tem liberdade plena para ir à presença de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida lá no Calvário, para que hoje tenhamos acesso direto ao Pai. De tal maneira que você observa, tomando aqui o exemplo da adoração no Antigo Testamento, para que o povo pudesse adorar a Deus, o povo tinha que procurar o templo. E era no templo onde o povo adorava a Deus, levava o seu sacrifício, entregava para o sacerdote oferecia o seu sacrifício e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos para interceder a Deus, para adorar a Deus pela nação inteira. Quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, isto indica que a partir de agora, eu e você, todos nós, e eu quero dizer, você pode ir à presença de Deus sem ser preciso ninguém estar levando você a Deus, a não ser pela intercessão de Jesus Cristo, pela intercessão também do Espírito Santo, que a Bíblia diz que geme por nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Caro amigo e irmão telespectador, a palavra de Deus é gloriosa e esta palavra nos mostra que o caminho do céu foi aberto para mim e para você. E aí nós vamos encontrar na palavra de Deus alguns outros textos da Bíblia que nos falam sobre esse caminho que foi aberto. E a palavra do Senhor utiliza algumas palavras muito interessantes, muito importantes para mostrar que esse caminho de fato foi aberto, que este caminho está aberto. E quando nós estamos falando de um caminho aberto para Deus, nós estamos mostrando para você que esse caminho é para que o homem seja salvo, é para que o homem encontre a salvação. De tal maneira que hoje você não precisa mais que alguém se apresente diante de Deus para interceder por você, para que você possa ir a Deus, mas você pode ir diretamente a Deus sozinho. Você pode, aí onde você estiver, em qualquer lugar onde você se encontrar, você pode clamar a Deus, você pode orar a Deus, você pode buscar a Deus e a sua oração vai ser respondida, porque o véu do templo se rasgou, ou seja, a barreira de separação que existia entre Deus e o homem foi rasgada pela morte de Jesus Cristo lá no Calvário. E nós encontramos então estas palavras das quais quero mencionar, quero falar um pouco, para mostrar que o caminho está aberto para Deus desde o Calvário, desde o momento em que Jesus entregou o seu Espírito, desde o momento em que Jesus morreu ali no Calvário, a porta do céu foi aberta para você. Em primeiro lugar, em Romanos capítulo 3, versículo 25, a palavra de Deus nos diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Observe uma coisa importante. Nesse texto, aparece a palavra propiciação. Esta palavra é muito significativa nesta porta que foi aberta para todos os homens, essa porta que nos direciona, que nos leva a Deus, da qual porta o próprio Jesus disse assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, esta palavra propiciação significa que
No momento que Jesus Cristo morreu no Calvário, entregou a sua vida ali no Calvário, o véu do templo rasgou-se, a porta de entrada para os céus ou para a presença de Deus foi aberta. Esta palavra propiciação vem significar para nós que Deus tornou possível agora, pela morte de Jesus Cristo, à medida que nós temos fé nesta morte, que nós acreditamos na morte de Jesus Cristo, acreditamos que esta morte foi para salvar-nos dos nossos pecados, então Deus tornou propício o nosso encontro com Ele por meio da morte de Jesus Cristo. E aí eu digo o seguinte, é uma ação ou providência, a propiciação é uma ação ou providência divina, para tornar possível o encontro do homem com Deus, sem que esse homem seja morto, sem que este homem, ao se apresentar a Deus, seja fulminado. Antes desta porta se abrir, o homem não podia se apresentar a Deus sozinho, porque se o homem se chegasse a Deus sem ser chamado, ou sem ser através de um intercessor, através do sacerdote, este homem seria morto, esse homem seria fulminado. Mas agora Deus tornou propício este encontro pessoal do homem com Deus, porque Jesus Cristo deu a sua vida lá no Calvário para perdoar todos os nossos pecados. Paulo descreve no mesmo texto de Romanos, do versículo 10 até o versículo 18, a verdadeira situação do homem sem Deus. Ele diz que não há homem justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Diz a palavra, a sua garganta é um sepulcro aberto, a sua língua trata enganosamente, persona de áspide está debaixo dos seus lábios, a boca ou a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Era esta a situação do homem sem Deus, é esta a situação do homem ímpio, do homem que não conhece a Deus, e o homem não tinha uma porta aberta para ir a Deus, a não ser através do intercessor sacerdote. Mas lá no Calvário, quando Jesus Cristo entrega a sua vida, a porta é aberta, e este homem que não podia se aproximar de Deus por causa da sua situação pecaminosa, agora ele pode, especialmente se ele quer se apresentar a Deus para ter todos os seus pecados apagados. Você não precisa ter medo de ir à presença de Deus. Você não precisa ter medo de orar a Deus, de falar com Deus, porque Deus abriu a porta para encontrar-se, ou para que o homem se encontre com Ele por meio da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 19, que desse mesmo texto, diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Era assim que o homem vivia, mas a porta foi aberta. Caro amigo, agora, mediante o Calvário, eu e você podemos nos achegar a Deus sem receio de receber condenação, ou de receber a reprimenda que merecíamos, porque o Senhor, através da morte de Cristo, tornou propício. Então, esta palavra propiciação significa que agora eu e você temos vamos usar aqui uma palavra jurídica, temos um álibi para nos apresentar a Deus. E qual é este álibi? É a morte de Cristo. É o sangue de Cristo derramado no Calvário. É o que Ele realizou lá no Calvário por nós. Então agora, quando você se chega a Deus, você não vai mais sozinho. Você não vai
levando os seus pecados para apresentar a Deus por sua conta própria. Não, você vai se apresentar a Deus e agora você vai baseado naquilo que Cristo fez por você. Então o homem não precisa mais ter medo de se chegar a Deus, não precisa ter medo de falar com Deus. Ele tem plena liberdade para falar com Deus, porque a porta foi aberta. Você não entra por essa porta se não quiser. Voltando ainda um pouco ao caso do tabernáculo que nós falamos, do templo, do qual a palavra de Deus diz que o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e partiu-se em 2 pedaços, em 2 bandas. Nós sabemos que para entrar naquele tabernáculo que deu lugar ao templo posteriormente, o homem só tinha uma porta. Para entrar no templo, o homem também só tinha uma porta. E quem era esta porta? Ou esta porta representava quem? Esta porta representava Jesus Cristo. Esta porta representava o Senhor. O homem entra pela porta que é Jesus e vai até Deus. Se aproxima de Deus. Se aproxima do Senhor com o coração quebrantado, com um coração humilde, se apresenta e se aproxima de Deus, considerando Deus como Ele é, Senhor, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, e o homem não precisa ter medo, porque apesar de toda a excelsa glória do Senhor, Ele se inclina para ouvir os filhos dos homens, Ele se inclina para receber as orações dos homens, Ele se inclina para ouvir o clamor dos homens. Caro amigo, a cruz do Calvário, a morte de Cristo no Calvário, abriu-nos a porta para Deus. Você pode entrar. E para finalizar, Jesus Cristo, como já disse, é a própria porta. Ele disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Vá por Jesus. Você pode. Entre por Jesus no céu. Vá à presença de Deus. Peça perdão dos seus pecados. Entregue a sua vida para Deus. E Ele vai perdoar todos os seus pecados. Porque o Senhor, pela sua morte, tornou apropriado o nosso encontro com Deus. Tornou possível nos aproximarmos de Deus, com todas as nossas cargas de pecado, para deixarmos ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e dali para frente seguirmos uma vida cristã vitoriosa para a glória de Deus. Que Deus o abençoe ricamente e mais uma vez entre por esta porta que é Jesus, que foi aberta lá no Calvário, para que você possa ter comunhão com Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, você pode fazer isto agora, entregar a sua vida, buscando o perdão dos seus pecados, e Ele vai fazer isso por você, assim como Ele tem feito por milhões de pessoas em toda a terra, assim como Ele fez na minha vida. Pai Santo que estás nos céus, eu quero, Pai, te adorar e te exaltar, Senhor, pela Tua palavra. Esta palavra que é poderosa, Pai, que nos declara que o Calvário abriu-nos a porta para nos encontrarmos com Deus. Eu oro por todas as pessoas que neste momento acabam de ouvir e de assistir a Tua palavra, Pai. Eu oro para que o Senhor perdoe os seus pecados, aqueles que estão buscando, Pai, o perdão de Deus, que estão crendo na morte de Cristo Jesus lá no Calvário, Pai. Eu rogo para que o Senhor perdoe os seus pecados, o Senhor dê a cada um deles, a partir deste momento, certeza de vida eterna. Pai Santo, oramos para que a mão do Senhor, o poder do Senhor seja sobre cada uma destas pessoas, sobre as suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis.
te valer. Porque te abate, ó minha alma, te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencer Jesus virá. Ele intercede por ti, ó alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus male salva e te abençoa nos altos céus. Cante pra você mesmo. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencer Jesus